verão aquele a quem transpassaram. Veredas religiosas, caríssimos fiéis, podemos assentar um momento. Estamos, então, meditando os principais mistérios da devoção ao Sagrado Coração de Nosso Senhor, para lhe desagravar, porque pouco é o amor que os homens têm para com o coração de Nosso Senhor. Para isso, Nosso Senhor pede a Santa Margarida Maria Alacoque, ele faz reclames, pede que ela divulgue a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, que seja esta instituída para que os homens voltem o seu coração para o coração de Nosso Senhor. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ela é composta de 12 promessas para aqueles que forem devotos do coração de Nosso Senhor, para aqueles que difundirem a sua mensagem, para aqueles que venerarem o seu Sagrado Coração, ter a imagem do Sagrado Coração nas suas casas. Nosso Senhor faz inúmeras promessas. A promessa principal é a todos que comungarem nas primeiras sextas-feiras de 9 meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e a salvação eterna. Mas dentre todas estas promessas que Nosso Senhor faz, gostaria de colocar os olhos na primeira promessa. Nosso Senhor faz a seguinte promessa: a minha bênção permanecerá sobre as casas em que se acham exposta e venerada a imagem do meu Sagrado Coração. Exposta e venerada. Não apenas ter a imagem de Nosso Senhor, mas ter uma veneração para com ela. Santo Afonso, falando sobre a veneração que devemos ter para com Nosso Senhor, o amor que devemos ter para com Ele, Santo Afonso compara que seria como um arqueiro, Deus, com flechas incandescentes, mirando o nosso coração. E nós, muitas vezes, desviando das flechas do amor de Deus. Então, Deus nos incentiva a amá-lo, a amar no coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós, muitas vezes, fugimos desse incentivo divino. É como se fosse aquilo que é contrário à tentação do demônio. O demônio coloca nas nossas vidas ocasiões de queda, ocasiões em que negaremos a Deus, e Deus, como que um arqueiro divino, santo, lança flechas como que ocasiões de graça, em que poderemos mais amá-lo, em que poderemos exercer a caridade, em que poderemos ter uma vida mais santa. Santo Agostinho fala, tenho medo das graças de Deus, tenho medo do Jesus Cristo que vai e não volta. Se nós identificássemos e fôssemos fiéis a cada momento em que Deus, como que lançando uma flecha em nós, nos deu um motivo para um ato de santidade, de santificação, uma prática de amor, em pouco tempo seríamos santos. Verdade é que nós nos desviamos da vontade divina. Deus quer que nós sejamos santos, traça o caminho. E nós saímos da trilha, muitas vezes, ao querer fazermos a nossa vontade. Então, assim, Santo Agostinho, ele diz que Deus, para conquistar o amor dos homens, lança diversas flechas, setas de amor. E que são elas, senão, primeiramente, todos os momentos e ambientes em que as criaturas nos proporcionarão uma oportunidade para melhor amar a Deus. Muitas vezes aquilo que nós vimos como um momento em que o próximo me gera certa importunação, não é ali um momento próprio para amar mais perfeitamente ao irmão e a Deus? Um momento em que sinto a inspiração para rezar, ou vejo que minha oração eu ainda não a realizei, não é esta inspiração o momento para que eu possa ali rezar? Não é Deus como que lançando uma flecha sobre mim, querendo aquecer a minha alma? Nós fazemos a comparação de que devemos ser fervorosos, estar continuamente incendiados do amor divino, e não frios, gelados como a pedra, como a rocha. Não devemos ter um coração de pedra,
mas um coração de carne fervendo de amor por nosso Senhor. E longe de nós, a tibieza, a mornidão, é aquele que não quer ser frio, mas não é quente o suficiente para viver um fervor junto de Deus. Por isso que nosso Senhor, sobretudo no livro do Apocalipse, é narrado que o morno será vomitado, será expulso. É alguém que não está vivendo plenamente a vontade divina. Então, o primeiro ponto que Santo Agostinho fala é que Deus vai nos proporcionar e que a devoção ao Sagrado Coração de Jesus deve nos conduzir é ter uma perfeição para com as criaturas. Tanto os objetos criados por Deus, usá-los com perfeição e não por vício, quanto as pessoas. O pecado é justamente isso, é uma idolatria. É colocar uma pessoa ou um objeto acima de Deus. Quantos não poderiam estar hoje fazendo esse desagravo ao Sagrado Coração de Jesus? Têm a oportunidade, são chamados, mas não fazem, porque colocam outra coisa no lugar de Deus. Deus não é o principal nos seus corações. Deus, arqueiro então de amor divino, Ele nos entregou todas as coisas. Entregou seu próprio Filho, que foi transpassado pela lança. Devemos, nessa veneração a Nosso Senhor que é pedida, olhar de modo especial para Nosso Senhor na cruz e na Eucaristia. Essa veneração a Nosso Senhor, as suas sagradas imagens, a imagem do Sagrado Coração, mas também a adoração a Nosso Senhor na cruz e na Eucaristia, é um objeto, é um modo de nós alcançarmos perfeição, santidade. Sem adorar a Nosso Senhor e sem meditar na sua paixão e no seu coração, sobretudo ali no momento da cruz e também a cada dia na Eucaristia, não poderemos crescer em piedade e santidade. Na cruz, o sangue de Cristo é derramado. Nosso Senhor está sofrendo, sentindo dor, padecendo, mas o seu coração está fervoroso de amor por nós. Nosso Senhor sabe, Nosso Senhor está realizando o ato da nossa salvação, está se imolando por nós na cruz. Para isso veio ao mundo, para isso se fez criancinha. Seu coração está em chamas. E assim deve ficar o nosso coração ao contemplarmos o coração de nosso Senhor. Entender o amor que nosso Senhor Jesus Cristo tem por cada um de nós. Entender esse amor de consumação. Jesus consumou-se inteiramente por nós. E nós devemos ter um olhar de consolação a ver os sofrimentos de nosso Senhor. Consolá-lo, quanto que Deus me ama, quanto que Deus sofreu por mim. Eis o coração de nosso Senhor Jesus Cristo pregado na cruz. Devemos então ter um amor especial por Ele. E um amor ao mesmo tempo de consolação, de união. Eu quero me unir a Cristo na cruz, sofrer pacientemente todas as tribulações de minha vida para imitar a nosso Senhor, para oferecer esse sacrifício de amor. Assim, um olhar de consolação, um olhar de sacrifício, um olhar de união devemos ter para com a Eucaristia. Porque na cruz Cristo sofreu por nós, ali crucificado. Nos sacrários Cristo nos espera pacientemente na Eucaristia, para que nós possamos vir a Ele e possamos fazer esse ato de consolação. Consolar a nosso Senhor que espera os homens, mas os homens não vêm. Consolar o coração de nosso Senhor que está a cada dia nos altares se imolando por cada um de nós, e os homens não lhe dão a devida atenção. E sobretudo no momento da comunhão, esse olhar de união. Eu quero me unir a nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio até mim, Ele veio na Eucaristia visitar o meu coração. Então, caríssimos fiéis, precisamos ter uma piedade interior com nosso Senhor. Para isso, nosso Senhor pediu a Santa Margarida Maria Alacoque ter as imagens nas casas. Então, é bom que tenhamos quadros, imagens do Sagrado Coração de Jesus, mas precisamos de veneração, venerar o coração de nosso Senhor. Não apenas uma imagem como ornamento da casa, semelhante a um jarro, a uma planta, não. A
sagrada imagem daquele que é o amor da minha vida, daquele que cada batida do meu coração deve ser um desejo para com nosso Senhor Jesus Cristo. Então eis o grande mistério. Para sermos santos, amarmos nosso Senhor profundamente, temos que como escancarar o nosso coração para que seja acertados pelas flechas de amor de nosso Senhor. É Deus que nos santifica, é Deus que nos impulsiona a amá-lo cada vez mais. Que esse 2026 seja para nós não um tempo de fuga de Deus, mas pelo contrário, a conversão é justamente voltar atrás, fazer como que um 180 e retornar para o Deus que tanto nos busca, que tanto nos ama, que se dignou a aparecer a Santa Margarida Maria Alacoque, vai dizer Santo Afonso, como que a última flecha de amor divino nos últimos tempos, como a última e principal devoção a nosso Senhor, até a sua vinda, como a revelação do seu grande amor a todos os homens. Qual será então a nossa obra de amor para nosso Senhor? E possamos também oferecer a Ele o nosso coração fervoroso e desejoso do encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.